Câmara Rio Notícias especial de hoje vai tirar as suas dúvidas nessa contagem regressiva para as eleições. O que muda para os candidatos? Aqui o eleitor deve estar atento. O nosso convidado é o professor Ramayana, procurador de Justiça e professor de Direito Eleitoral. Muito obrigado, professor Ramayana, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Uma das novidades na eleição 2018 é a questão do financiamento coletivo. Como é que isso vai funcionar na prática? Primeiramente, é uma honra estar aqui, aceitando esse honroso convite. Bem, na prática, isso tudo é novidade, como é a primeira experiência que nós temos, o crowdfunding, que é esse financiamento coletivo. Essas empresas, elas têm que seguir uma série de normas que o Tribunal Superior Eleitoral elencou na resolução desse ano, que trata sobre esse tema. Então, elas têm que ser cadastradas, previamente aprovadas no Banco Central. Tem uma série de requisitos assim, exaustivos, como se fosse uma licitação específica dessas empresas. Bem, isso tudo é novidade, nós temos que saber o comportamento dessas empresas em relação ao eleitor. E esse dinheiro que for arrecadado, ele também não pode passar agora, nesse momento. Ele tem um momento exato para ser passado, quando os candidatos vão ter o registro das suas candidaturas, que eles vão passar a ter direito a receber esse dinheiro da chamada vaquinha coletiva, que é essa doação. Enquanto isso, os doadores que possam já contribuir via essa empresa, porque é importante, é o seguinte, o candidato futuro, agora seria nem o pré-candidato, o aspirante à pré-candidatura não pode, no seu site, fazer isso. Quer dizer, isso tem que ser uma coisa da própria empresa regulamentada. E essa é a única maneira de fazer a contribuição ou existem outras formas? Não, a tradicional, que é pelo recibo, a doação pelo recibo. E essa doação também tem limites, essa da doação pela internet. Acho que é R$ 1.064, mas exatamente. E não pode ser o valor, tem que ser diário esse valor. Nesse aspecto, há que se salientar a possibilidade eventual depois de, vamos dizer assim, quem sabe uma burla a isso. Por exemplo, se usarem CPFs falsos ou dados de eleitores falsos, entendeu? Então isso tem que se tomar um cuidado depois, mas nada que assuste. O importante é o eleitor que quer contribuir, possa contribuir via essa empresa, nessa nova modalidade, que é uma modalidade usada em outros países e que no Brasil está sendo uma novidade, exatamente com a proibição do financiamento da pessoa jurídica para a campanha. Então, se descobriu essa saída também para arrecadação. Outra novidade é a questão da biometria, São 2.800 municípios que vão atuar assim. A gente tem algumas pessoas que talvez não fizeram esse cadastro biométrico. O que essas pessoas devem fazer? Olha, essas pessoas, primeiro que quando surgiu isso, todo mundo achou que era obrigatório fazer. Só é obrigatório nos lugares que vai ter a revisão do eleitorado, como, por exemplo, que nós falávamos do município de Petrópolis, e outros municípios, como Niterói, que já fez na eleição passada. Então, a biometria, já está todo mundo biometrizado lá. E em Petrópolis também é necessário. Mas vamos imaginar que eu seja um eleitor de Petrópolis e não tenha feito. O meu título será cancelado. Não haverá possibilidade de... E como que esse eleitor deve fazer para recuperar o título? Não, ele vai ter que procurar a zona eleitoral. A zona eleitoral é o lugar onde ele tirou o título pela primeira vez, ou quando ele transferiu, e lá ele vai pedir informações mais adequadas. Mas o cartório, a zona eleitoral, está fechada para isso, porque ela fecha 151 dias, o prazo máximo é 151 dias antes do dia da eleição. A eleição é dia 7 de outubro de 2018, leva-se em consideração o primeiro turno, retroage, se eu não me engano, da 9 de maio, que seria o prazo final para essa transferência e para a biometria. Quem não fez, e era obrigatório. Agora, não vamos assustar ninguém. Aqui no Rio e outros municípios, pode votar normalmente, o eleitor deve comparecer no dia da eleição e, enfim, a biometria só é obrigatória nessa eleição para onde tem revisão do eleitorado, que é Petrópolis e tem mais 2 municípios. E agora... Professor, como é que fica a questão do título do eleitor transgênero? Esse ano também tem essa novidade. Tem essa novidade. O Tribunal Superior Eleitoral,
recentemente expediu uma resolução muito interessante, alterando uma resolução que a gente chama de definitiva, permanente, que é a 21.538, de 2003, colocando lá a possibilidade de quem está nessa situação usar o seu nome como é conhecido. Quer dizer, tirar o título com o seu nome, como ele se apresenta socialmente, né? Não precisa ser o nome que está na identidade originária. Isso é uma evolução do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido e que deve se refletir também para os candidatos, eventuais candidatos, que queiram também concorrer, por exemplo, porque para se registrar, um partido escolher candidato, ele tem que ter 70% de um sexo e 30% do outro. Então, se a pessoa adota na sua vida diária, socialmente, aquela, seja homem ou mulher, ela vai ser registrado com esse nome, e poderá tirar o título com esse nome. É uma grande inovação, muito interessante, é um avanço. Professor, quais são os tradicionais conselhos nessa reta final? Quem perdeu, por exemplo, o período de transferência de título, não atualizou, quem vai fazer o voto, mas mora no exterior, como que a gente pode ajudar nessas dúvidas? Quais seriam essas explicações de última hora? Primeiramente, como nós estávamos falando, nós precisamos, na hora de votar, anotar todos os números, porque nós vamos votar em deputado federal, deputado estadual, senador eleito com 2 suplentes, não precisa anotar o número do suplente, porque quando você vota para senador, automaticamente já escolhe os 2 suplentes. Governador e vice são numa chapa única e indivisível. E, por último, será a votação do presidente. Então, é um longo caminho na urna e as filas também podem demorar um pouco, e principalmente em razão dos municípios novos que foram biometrizados, os eleitores foram biometrizados. Então, isso pode atrasar um pouco, como foi o caso de Niterói, que tivemos várias filas. Mas nada que assuste. Então, se o eleitor já puder sair de casa com tudo isso anotadinho, vai ser agilizar na fila. Essa é uma dica. Outra dica é evitar de pegar papel na porta da sessão para anotar esses números, né? Porque hoje a resolução do TSE diz que o derrame de material caracteriza uma propaganda irregular. Isso é muito interessante. É interessante que a gente também alerte o eleitor com relação à camisa. Ainda pode, ou seja, broche, bandeira. Quais são essas regras? O que o eleitor pode e o que o candidato também pode? Exato. No dia da eleição, a própria resolução do TSE, que trata do calendário eleitoral, ela especifica direitinho tudo isso. Então, por exemplo, se pode usar a bandeira, né? Ainda não se tem uma delimitação exata sobre a bandeira, porque a legislação mudou e os cartazes só podem ter agora 50 centímetros. Então, há que se saber se as bandeiras vão ter isso ou se podem ter um tamanho maior. Como nada foi dito em relação ao tamanho da bandeira, isso vai depender ainda de uma definição do TRE, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, e da própria orientação do TSE, qual seria o tamanho da bandeira. Bem, mas o candidato, claro, não pode ter aglomeração de bandeiras, de pessoas, distribuição de material, boca de urna, porque isso tudo é proibido, distribuição no dia não pode. Agora, o eleitor votar com a bandeira pode, né? Ele pode votar com broche, com dístico, certo? Com esse tipo, com uma camisa com adesivo, isso é possível. Professor, quem não votou na última eleição, pode votar? Perfeitamente, pode votar normalmente. Só há possibilidade de cancelamento do título por 3 eleições consecutivas, e mesmo assim a Justiça Eleitoral ainda dá o prazo de 6 meses para a pessoa regularizar as multas. Então, quem passou por isso e regularizou, está tudo bem. E aquele que faltou a um turno e tal, não tem problema nenhum. Inclusive a pessoa que não votou no primeiro turno pode votar no segundo, sem problema nenhum. Professor Ramayana, muito obrigado pela sua participação. E o Câmara Rio Notícias Especial termina por aqui. Até o próximo encontro.